Sejos Miguel, 35 anos. O sindicato somos todos nós. Ninguém é tão forte quanto todos juntos. Quando andamos juntos, somos uma voz. Tem tanta gente acomodada, encostada nos outros. Só reclamar. Levanta, abraça, insta, luta. A causa é sua, então vem participar. O sindicato sou eu. O sindicato é você. O sindicato somos todos nós. E convido para compor conosco agora o vice-presidente Rui Viana para presidir e compor essa mesa. Também o diretor-secretário Adilson Silveira. Convido também o diretor financeiro Willer Ferreira e a conselheira Daiane Gil. Para o painel 3, Estruturas do Estado, Precarização e Terceirização, eu convido a doutora Patrícia Rocha Lemos, que é doutora em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, atualmente pesquisadora de pós-doutorado na CESIT, Centro de Estudos Sindicais de Economia do Trabalho, do Instituto de Economia da Unicamp, integra a atual gestão da Diretoria e Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, ABET, e tem experiência de pesquisa em temas como condições de trabalho, terceirização do trabalho e sindicalismo. Passo a palavra para Rui Viana. Obrigado, Pablo. Só um aviso antes, pessoal, ótima tarde. Os conselheiros fiscais, o presidente do conselho solicitou que você se dirija ali para próximo do credenciamento, só para uma conversa rápida ali, algum informe que ele precisa passar para vocês. E os integrantes do nosso conselho fiscal. A gente tem aqui também, pessoal, agora o Paulo foi embora, o brinco continua aqui, podem... Tinha um pessoal que o Eduardo sorteou, que não estava presente, pode buscar o brinco aqui, né? Cumprimento aqui os nossos companheiros de mesa, o nosso diretor financeiro Willer, o Tuca, nosso secretário-geral, a doutora Patrícia, a gente já teve a oportunidade de conversar um pouquinho ali. Tem sido assim, nós fizemos uma rodada, doutora Patrícia, de encontros regionais aí, em cada uma dessas regiões do estado. Aí a gente tem 10 regionais, e aí sempre os assuntos complexos, mais complexos, delicados, a gente está colocando antes um stand-up, né? Nos encontros regionais a gente discutia com Raquel, formávamos a mesa com o Arthur Lobato, assédio moral e assédio sexual. Aí voltávamos do almoço, tinha um stand-up, e depois a gente retomava, que são assuntos assim, muito delicados, né? E essa questão nossa aqui, o tema da precarização, das condições de trabalho, da degradação e da terceirização, é algo muito importante mesmo, e por isso que a gente conta hoje com a senhora aqui para realmente contribuir com esse desafio, né, que a gente já conversou um pouquinho ali. Então, por favor, sinta-se à vontade, muito bem-vinda, e a gente conta aí com a sua contribuição. Bom, boa tarde a todos e todas. Com licença, eu vou pedir licença para ficar de pé. Rui, muito obrigada pela apresentação. Queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer especialmente o convite do seu presidente, né, o Eduardo. Queria agradecer também toda a equipe, né, que foi responsável para me trazer até aqui, para organizar também esse evento, né. Acho que é muito importante a gente sempre ressaltar, né, que tudo que a gente faz depende do trabalho, né? Assim como o nosso trabalho é importante também a gente reconhecer o trabalho das pessoas que garantem o nosso espaço, a nossa discussão. Eu queria dizer, primeiro, que é muito difícil falar qualquer coisa depois, né, de um momento tão descontraído, a gente vir com uma discussão, né, que a gente preferia não ter que fazer, né? A gente preferia que o trabalho não fosse um problema e que a gente pudesse, né, ter outras condições, né, em outros patamares, né, para evitar essas dificuldades. Mas eu acho que um pouco do que eu vou trazer aqui, acho que vocês viram na programação. Queria pedir se puder colocar os slides aqui. Acho que vocês devem ter visto. Então, o tema da nossa conversa agora é estruturas do Estado, precarização e terceirização. Essa discussão, o que eu vou trazer aqui são alguns elementos de uma pesquisa que eu venho desenvolvendo há 2 anos na Universidade Estadual de Campinas, que é onde eu venho trabalhando nos últimos 18 anos com pesquisas sobre trabalho, sobre precarização,
especialmente no setor privado, mas nesses últimos anos eu tenho estudado especificamente a terceirização na universidade. E aí falar de universidade é falar da terceirização no serviço público como um todo, né? Então, um pouco do que eu vou trazer aqui é dessa experiência, que é uma experiência de pesquisa, uma experiência acadêmica, mas que vem também da minha experiência na universidade. Eu já fui servidora do setor administrativo, fui sindicalista, inclusive, e nos meus estudos, essa preocupação do trabalho sempre veio aliada à organização coletiva e sindical. Então, comecei meus estudos a partir do sindicalismo, e aí, pela própria dificuldade de organização sindical, eu fui olhar para como que está se dando a precarização do trabalho. Então, a precarização do trabalho é um tema hoje que é fundamental para todo mundo, né? Então, eu pensei a nossa conversa aqui dividida em duas partes principais. Eu espero que vocês não fiquem muito entediados, então, se vocês quiserem dar um respiro, vocês dão um grito. Eu pensei em duas partes diferentes, né? Aqui, a gente tem... Acho que é para lá. Isso. A primeira parte, eu quero conversar um pouco com vocês do que a gente está falando, né? Então, quando a gente fala de precarização, o que a gente quer dizer? Quando a gente fala de terceirização, o que a gente quer dizer? Para a gente partir de uma mesma ideia comum e, a partir dessa ideia comum, a gente pensar o que é a relação entre precarização e terceirização, né? Então, toda a precarização do trabalho é terceirização? A terceirização é sempre uma forma de precarização do trabalho? Então, isso é um pouquinho do que eu vou falar aqui. Vou tentar ser o mais breve possível nessa parte, para a gente passar para a segunda parte, que é, então, para discutir um pouquinho. Vamos ver aqui. Como que se desenvolve, então, esses processos de precarização e de terceirização no interior das estruturas do Estado, né? E aí, aqui, então, para a gente começando... Então, para a gente conversar um pouquinho, o que é a precarização, né? A precarização, eu gosto de trazer esse gráficozinho aqui, porque quando a gente pensa em precarização, a gente está falando de um processo, né? De um caminho no tempo em que vai se acontecendo algumas mudanças, e essas mudanças elas têm uma tendência, né? Essas mudanças elas têm um sentido. E esse sentido é um sentido de mudança que caminha para o precário. Se a gente olhar no dicionário, o que significa a ideia de precário? O precário vai ser, então, aquilo que não é estável ou não é seguro, aquilo que é escasso, aquilo que pode ser facilmente alterado ou afetado por algo, aquilo que é débil ou frágil. Então, essa é a definição do dicionário. Então, quando a gente fala de uma tendência à precarização, a gente está falando, então, de um processo de piora, um processo de deterioração das condições, de ampliação da instabilidade, da ampliação da fragilidade. Quando a gente fala disso, a gente pode estar falando de qualquer coisa. Então, a gente fala de precário. Ah, isso aqui está muito precário. Nossa, a situação desse prédio está precária. Então, a gente pode falar de precário para várias dimensões. Então, a gente fala num sentido de precarização da saúde, quando tem uma piora das condições. Quando a gente fala de uma precarização da educação, do trabalho, né? E aqui a gente vai falar um pouco da precarização no serviço público. E a precarização no serviço público, ela vai ter o que eu estou chamando aqui de uma dupla face. Essa dupla face da precarização, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem a precarização do trabalho no serviço público, a gente tem um processo que é tanto de afetar as condições de trabalho, mas afetando essas condições de trabalho, uma piora das condições de trabalho no serviço público, isso necessariamente vem articulada com uma piora da oferta, das condições desse serviço público. Se a gente entende que esse serviço público é parte de um direito, é parte de responsabilidade do Estado, então a precarização do trabalho do serviço público vai ser sempre uma precarização do direito, né? Uma precarização dos serviços públicos em si, né? Eu trouxe um exemplo aqui bem simples, eu não quero perder muito tempo com ele, para mostrar para vocês um exemplo do que é esse processo de precarização, né? Então, quando a gente olha a quantidade de docentes, por exemplo, na rede estadual, no Brasil, a gente tem essa linha azul, é a quantidade de professores efetivos. Essa linha amarela, meio abóbora, não sei, ela é a linha que mostra a quantidade de professores temporários. Se vocês perceberem bem, a gente tem aqui dois problemas, né, que mostram esse processo de precarização. Os efetivos diminuem
enquanto os temporários aumentam, numa situação que, a partir de 2022, os temporários estão em número maior do que os efetivos, e ainda assim, quando a gente olha a soma dos dois, ainda é um pouco menor, mesmo que a gente tenha tido um processo de expansão em algumas regiões. Então, isso é um exemplo para a gente pensar, bom, qual que é o impacto que isso tem se a gente pensa no serviço público, né? O que é a diferença de um professor temporário para a diferença em relação a um professor efetivo, né? Quando a gente fala de um professor que é temporário, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, né? Mas um professor temporário, eu tenho vários amigos que são temporários na rede estadual de São Paulo. Eu não sou, porque uma professora de sociologia ganha tão pouco que eu ganho mais fazendo qualquer outro tipo de coisa. Infelizmente, mesmo como efetivo, o salário é muito ruim, né? Mas a gente sabe que os professores temporários, eles nunca ficam na mesma escola, cada dia eles estão numa escola, eles dão aulas de temas completamente diferentes. Então, a gente tem essa dinâmica que é de rotatividade, não tem vínculo com a escola, não consegue construir, né, um processo, um caminho, uma linha de raciocínio, de desenvolvimento, né, de um processo de formação na escola. Então, a precarização, nesse caso, de uma relação de emprego, de trabalho temporário, ela tem um impacto sobre a educação. Então, o que eu queria conversar um pouquinho com vocês agora, quando a gente fala da precarização, né, como uma tendência no serviço público, será que a gente pode dizer que essa é uma tendência? Né? Então, isso que eu queria que vocês pensassem um pouquinho. Né? Quando a gente fala de precarização, vocês acham que existe uma precarização no serviço público? E aí o que a gente vai conversar um pouquinho aqui é, o que então será que a terceirização tem a ver com isso, né? Qual parte que ela é desse processo de precarização? Claro que isso vai se dar de forma muito diferente, eu dei um exemplo aqui bem simples da educação, mas eu não conheço muito do judiciário, acho que na conversa vocês vão poder me dizer melhor, na experiência de vocês, como que essa relação se dá. Então, eu vou trazer só algumas ideias gerais para fomentar um pouco a nossa conversa e depois vocês me digam se isso faz sentido para vocês ou não, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente fala de terceirização, o que é que a gente está falando, né? A ideia de terceirização vem do quê? De terceiro. Significa o quê? Que antes existia a ideia mais básica, elementar de terceirização. Isso não deve ser novidade para ninguém, mas tem um ponto aqui importante que eu quero que a gente recupere juntos, tá bom? Então, antes da terceirização ser um fenômeno, a gente pensa uma relação de trabalho como? Você tem uma empresa, uma organização que precisa de um trabalho, de um trabalhador para desenvolver esse trabalho. Então, ele cria um vínculo de emprego, tem um contrato de trabalho, no caso de um trabalho formal, registrado em carteira, né? E isso vai significar, essa relação vai ser uma relação de trabalho, uma relação contratual de trabalho, que vai dar direitos trabalhistas, assegurar direitos trabalhistas, né, para esse empregado nessa relação direta com essa empresa ou organização. Se você puder passar o próximo. Quando a gente fala de terceirização, o que a gente está dizendo? Que no meio dessa relação vai ter um terceiro. Esse terceiro hoje, no caso tradicional, ele é uma empresa, em geral, uma empresa que a gente chama no serviço público de prestadora de serviço, né? Então, caso típico, tradicional, a gente vai falar de outros depois. Mas essa relação, então, que antes era direta, ela passa a ser uma relação não mais entre uma empresa e o trabalhador. E aqui eu estou falando empresa porque isso começa especialmente no setor privado, né? Depois é que vai para o setor público. Então, aqui a gente tem uma empresa que antes tinha uma relação direta, agora você tem uma empresa prestadora de serviço que faz a intermediação. Então, o empregado, ele tem, na verdade, aquela relação de contrato, ela é com a empresa intermediadora, que é, então, uma prestadora de serviço. Então, a relação que antes era uma relação de emprego, que garantia direitos trabalhistas, aqui vai ser uma relação entre empresas, né? Então, aqui, a ideia principal é, você tem uma intermediadora que, sendo uma empresa terceirizada, uma empresa do setor privado, a finalidade dela é a obtenção de lucro. Então, para isso,
para essa empresa poder lucrar, certamente esse trabalhador ele não pode receber a mesma coisa que aquele trabalhador, porque aqui você tem um intermediário, uma parte dos recursos que antes iam daquela empresa direto para aquele trabalhador, agora ela é drenada por essa empresa terceira, né? Então, esse terceiro, ele é alguém que, de alguma maneira, drena recursos, especialmente se a gente está falando de uma empresa, né? Mas também quando ele é um intermediário, que é uma pessoa só. E isso vai ter também um benefício para essa empresa, a gente vai voltar nisso depois, que é, a partir do momento em que deixa de ser uma relação trabalhista e passa a ser uma relação civil, do direito civil, essa empresa primeira ali, ela deixa de ser encarregada, responsabilizada pelos direitos trabalhistas desse trabalhador, né? Então, essa é uma ideia principal. Se puder passar para mim, por favor. Então, sobre a terceirização, para a gente passar dessa parte aqui, ela não é um fenômeno novo. Então, desde 1852, por exemplo, no Brasil, a gente conhece a figura do gato, né? Vocês sabem, o gato é aquele intermediador, principalmente no trabalho rural. Minas Gerais é cheio disso, o Brasil inteiro, né? Esse é um modelo que predominou por muitas décadas e que hoje ele só está um pouquinho mais sofisticado, né? Não sei se vocês lembram, não faz tanto tempo, a gente teve vários escândalos de trabalho escravo na cadeia do açúcar, da uva, do café, e todos esses têm essa mesma configuração. São trabalhadores que são escravizados por empresas que são terceirizadas, ou seja, eles prestam serviço para grandes empresas que se beneficiam desse trabalho, mas que não são responsabilizadas por essa exploração. Então, essa é uma ideia principal. E a gente está falando isso a partir do serviço privado, das empresas privadas, do setor privado, mas a gente sabe que a terceirização ela se expandiu também para o público, né? Isso significou uma grande perda, né? Uma grande mudança, mas isso vem de uma mudança que é anterior, né? Então, a terceirização no setor privado, ela vai se expandindo para todas as áreas, para todos os setores econômicos. Ela começa da indústria, vai para os serviços, né? Até chegar no serviço público. Pode passar, que eu não vou falar um pouquinho sobre isso. Pode passar para o próximo. Tem essa ideia principal de que a terceirização, então, ela vai ser uma forma de organização do trabalho em nível global, né? Eu trouxe aqui uma figurinha, não vou me deter nela, mas ela fala um pouquinho sobre como se organiza a cadeia da Nutella no mundo. Então, a gente tem uma empresa que é italiana, mas ela se beneficia do trabalho no Brasil, dos trabalhadores que cultivam o açúcar, dos trabalhadores africanos com cacau, e você tem empresas espalhadas por todo o mundo. Então, essa dinâmica que a gente chama de cadeias globais, essa grande rede de organização de subcontratação, é como passou a se organizar a produção no mundo inteiro, né? Se a gente pensa, por exemplo, no caso da indústria da moda, acho que o exemplo típico são as grandes marcas que vendem roupas que são produzidas em Bangladesh, Vietnã, a custo muito baixo, nessas cadeias, que têm, então, como objetivo principal a redução de custos com o trabalho. Então, você externaliza os custos que passam a ser absorvidos por essas empresas que fazem essa intermediação, que são os contratantes diretos desses trabalhadores, quando existe algum tipo de contrato, né? Muitas vezes nem é muito assim que funciona. Então, pode seguir, por favor. Para a gente falar um pouquinho na terceirização do serviço público, eu não sei quanto tempo que eu tenho ainda, gente. Vocês estão... Tá. A terceirização no serviço público. Então, aquele modelo tradicional que eu falei para vocês, né? Empresas prestadoras de serviço, mas não só isso, a gente pode passar outras modalidades, né? Então, a Beatriz falou um pouquinho aqui, né, das OSCs, das OS, que foram muito importantes na saúde, ainda são, né? As OCIPs, são outros modelos de terceirização, mas que têm essa mesma lógica. Pode passar. E essa terceirização, ela vem, todas essas diferentes modalidades têm o mesmo objetivo, que é qual? Substituir o trabalho do servidor público. E por que a gente comprou essa ideia de que precisa substituir o trabalho do servidor público? Porque se vendeu uma ideia, que é uma falácia, talvez a gente não tenha tempo de conversar aqui sobre isso, mas essa falácia de que o servidor público ele é caro e ineficiente.
Então, isso foi uma ideia que vem sendo construída desde os anos 80 e que hoje ela parece muito consensual. Tanto que aqui, no nosso stand-up, né, essa ideia de que o servidor público é privilegiado, é isso, ela é motivo de piada, né? É um senso comum que está aí na boca do povo. Então, essa ideia de que, de fato, quem trabalha de verdade não é servidor público, né? Então, a gente vai voltar um pouquinho qual que é o momento em que essas ideias vão se proliferando. Agora, a terceirização, ela vem com qual desculpa? Primeiro, sempre é com a justificativa de redução de custos. Eu não vou ter muito tempo de discutir isso aqui, a gente pode conversar depois, mas parte da pesquisa que a gente está fazendo na universidade é para mostrar que essa ideia de redução de custos, especialmente no serviço público, ela é uma falácia. É uma falácia por quê? Primeiro que ninguém faz estudo. Alguém aqui conhece algum estudo que mostra que a terceirização é mais barata? Se alguém conhecer, levanta a mão. Não, né? Eu já fiz essa pesquisa, então vocês podem reproduzir, ver se vocês acham alguma coisa. Eu achei 3 estudos para o Brasil. Um deles, inclusive, mostra para uma prefeitura, eu não vou lembrar agora o nome, que a terceirização dos motoristas, inclusive, ficou mais cara do que era a contratação direta. Aí eu trouxe aqui para vocês uma pesquisa que a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, fez sobre terceirização. E aí mostra, né, que praticamente 50% das indústrias acham que o motivo principal que elas tiveram para decidir terceirizar foi a redução de custos. Então, a redução de custos, em geral, não existem estudos, mas os estudos que existem, tem um estudo internacional, uma pesquisa de 20 anos, que faz um levantamento de todos os estudos internacionais que já foram feitos sobre terceirização, e o que esse estudo é uma pesquisa, um levantamento com 200 estudos durante 20 anos, só para eu explicar melhor. Nesses 200 estudos, o que apareceu? Eles fizeram uma síntese. A síntese deles é o seguinte, pode passar. Que não tem estudo suficiente que comprova a redução de custos. Além disso, é muito difícil comparar o antes e o depois, porque tem muitas mudanças, então é difícil comparar o que é a contratação direta à terceirização. E aqui um ponto muito importante quando a gente está falando do serviço público. Olha, não sei se está todo mundo aqui comigo, mas se não tiver, quem se perdeu, volta aqui. No serviço público, também rola essa conversa de redução de custos. Mas uma coisa muito importante é que a gente desconsidera, não só no público, mas também no privado, vários custos que são indiretos. E aí eu não estou falando dos custos sociais, que esses também, da precarização, também vão ser muito graves, mas os custos mesmo econômicos. No serviço público, a gente vai ter principalmente com a gestão desses contratos e com a fiscalização desses contratos. A gente vai voltar a isso depois. Mas são custos que ninguém leva em conta, ninguém está olhando para isso. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Lá na minha universidade, a gente tem um contrato de segurança que é para mais ou menos 220 postos de trabalho. Só para fazer a fiscalização desses postos, porque tem manhã, tarde e noite, a gente usa 35 trabalhadores efetivos e mesmo assim ainda está insuficiente. E por isso tem problemas de fiscalização. E por isso também a Unicamp gasta mais ou menos R$300 mil por ano para pagar precatórios, porque é responsabilizada por direitos trabalhistas das terceirizadas. Então, esses são vários dos custos que não estão sendo levados em conta. Se você puder passar, por favor. Então, uma coisa aqui muito importante, gente, que eu queria trazer. A terceirização, então, ela vai ser muito importante como uma estratégia para quê? Quando ela funciona, em alguns casos a gente vai ter, principalmente na iniciativa privada, uma redução de custos. Existem esses casos. Então, é uma falácia quando se vende que isso é natural, mas de fato existe, eu tenho que assumir aqui para vocês, existe casos em que há redução de custos. Mas mesmo nesses casos, como que se chega nessa redução? Só é possível por 2 vias, isso esse estudo também mostra. Uma é a redução da qualidade, então, claro, para você gastar menos, você oferece aquele serviço com menos pessoas, com menos recursos, com menos insumos, então a qualidade vai decair, mesmo que você crie mecanismos de aumentar a produtividade. E o outro mecanismo, que é aquilo que eu falei para vocês antes, que é a distribuição da renda do trabalho.
Então, lembra daquela figurinha da empresa, o contratado e depois a empresa intermediadora? O que acontece é o seguinte, que vários dos recursos, quando a gente está falando do serviço público, aquela parcela do orçamento que antes era transformada em renda do trabalho, que era salário, benefício, direito, aquilo era dinheiro que o trabalhador, a trabalhadora ia gastar e investir e comprar sua casa, uma parcela muito significativa desse valor vai ser drenada por essas empresas terceiras. Então, você vai concentrar uma parte do recurso que virava renda do trabalho, ele vai voltar para a iniciativa privada. Então, é uma forma de transferência de recurso público, ainda que indireta. No caso dos contratos de prestação de serviço, é até direta, né? É uma transferência de recurso público direta, então, para a iniciativa privada. Então, nessa pesquisa da CNI, tem uma coisa muito importante, que eles mostram aqui eles falam de vários problemas que eles enfrentam, isso são as indústrias, gente. Vários problemas que eles enfrentam com a terceirização. Eles vão falar que a qualidade é menor do que a esperada, o custo é maior do que o esperado, e a insegurança jurídica, porque eles têm que pagar passivos trabalhistas, também é um problema grande. Mas mesmo assim, quase todo mundo acha que a terceirização precisa continuar ou vai ser ampliada. Então, por que a terceirização compensa? Então, eu queria enfatizar aquela ideia. A terceirização, ela permite o quê? Uma maior liberdade, no caso do serviço do setor privado, desculpe. Uma maior liberdade dessas empresas de ajustarem os trabalhadores às demandas necessárias. Então, é isso. Não precisa produzir, não tem demanda, teve a pandemia, cancela tudo, manda esses trabalhadores embora e a gente não precisa pagar nada. É isso que a terceirização permite. Então, ela permite ajustar o trabalhador à necessidade daquela organização ou daquela empresa, e ela transfere, então, aqueles custos e riscos com o trabalho para um terceiro. Pode passar, por favor. A terceirização, então, ela vai ser uma fonte importante de precarização. E a ideia principal que eu quero trazer é essa. Não é uma relação acidental. A terceirização, ela é uma estratégia. E ela é uma estratégia muito importante de precarização. Talvez a mais importante delas, porque ela é muito eficiente. E ela é eficiente para o setor privado e ela é de muita degradação das condições de trabalho e de vida para os trabalhadores. Aí aqui eu trouxe alguns dados, só para ilustrar, né? Se vocês olharem, o setor elétrico é o setor em que isso é mais gritante. Quando a gente olha os dados de números de acidentes fatais, o número com os terceirizados, que é essa linha azul, é muito... Isso aqui são o número de trabalhadores, gente, que morreu nesse setor. E a gente teve aqui, no ano de 2010, 75 terceirizados. E nos efetivos é um número de 7. Né? Então, para ilustrar um pouco como são condições de trabalho muito diferentes. Pode passar. E aí, então, a nossa segunda parte, eu vou tentar resumir aqui nesse quadro para a gente ter tempo para a gente conversar. A terceirização no serviço público, pode apertar só mais um. Eu não sei como é que foi... no judiciário, na experiência de vocês podem me dizer depois se é muito diferente. O que acontece em muitos setores, no público, é o seguinte. Diferente da iniciativa privada, essa coisa de redução de custos vai ganhando mais espaço depois. O que aconteceu, na verdade, principalmente a partir dos anos 80, final dos anos 80, é que muitos setores pararam de ter contratação. Então, a gente tem um momento... Cadê? Aquele lá em cima, redução do quadro de funcionários. A gente tem um processo, então, em que não tem contratação, muitas pessoas se aposentam, todo mundo conhece essa história, né? Muitas pessoas se aposentam, muitas pessoas estão afastadas, e aí você precisa dar conta do trabalho, todo mundo está trabalhando o dobro, o triplo, e mesmo assim é insuficiente. Então, alguém vem com a ideia de... Bom, a gente precisa de um outro jeito de resolver isso. Por que um outro jeito? Porque a gente também vive um momento que é de redução do orçamento. Então, tem todo um discurso de que a gente precisa diminuir o gasto público, não é? Que isso tudo é desperdício.
Então, a gente precisa, nesse momento de austeridade, que é a grande palavra que começa a nascer e se consolidar a partir desse período, a gente tem a redução do orçamento, a gente tem o sucateamento, que é da estrutura mesmo. Então, trabalhar, fazer o mesmo trabalho que se fazia antes, fica mais difícil, porque não necessariamente você tem a recuperação das estruturas que você tinha antes, inclusive de prédio, de meios de trabalho, né? E aí, com isso, a gente vai ter a piora da qualidade dos serviços. Então, o trabalho ficou ruim e o serviço público oferecido ficou ruim. E aí, isso vai ser no momento, pode seguir, por favor, em que a gente vai estar nesse contexto de demonização do público. Tem uma autora que usa essa ideia, eu achei muito boa, que é de dizer que tudo que é público é ruim. Tudo. O público é ruim, é preguiçoso, é ineficiente, é custoso. Todas as palavras que vocês conseguirem lembrar de coisa negativa, alguém já disse sobre o público. Estou mentindo aqui? Então, isso vem, olha, conversa antiga, né? Isso vem também junto com uma ideia que é de que essa coisa de dar direito, não, gente, tem que estar por deveres. Lista de deveres. Direito já tem muito, né? Eu só não sei quem que está conseguindo ter acesso a todos esses direitos, porque quando eu leio a Constituição eu fico emocionada. Tem tanto direito, gente. Direito à moradia. Quem aqui tem a casa própria? Olha, meu avô, ele aposentou com 2 salários mínimos. E antes de aposentar, ele comprou o terreno, construiu a casa. Eu tenho amigas que são professoras universitárias e não conseguem ter uma casa própria. E elas nem têm família, o salário é só para elas. Então, a gente vive uma realidade que tem um discurso que condena um direito universal numa realidade em que ninguém consegue acessar. Então, as pessoas falam, não tem que ter direito mesmo, porque já que eu não tenho, ninguém tenha, né? Então, a gente abandonou a ideia de que a gente tem que defender os nossos direitos. E é aqui, os 3 últimos, por favor. E é o que eu queria dizer para vocês. Tem um processo, esse aqui, esses 4 azuis, a redução do orçamento, do quadro de funcionários, a qualidade do serviço que piora e o sucateamento da estrutura, são coisas que a gente pensa, por que que a estrutura do Estado está fazendo isso? Ah, é só um abandono, é um sucateamento, ninguém está olhando para o público. É isso que se fala de Estado mínimo, né? Então, é uma ideia de que, bom, é só uma questão de abandono. Isso é uma coisa importante, mas tem também uma outra coisa importante, muito importante aqui, que é o seguinte. Desde os anos 90, existe um processo em que o Estado, ele não só abandona o serviço público, ele não só abandona tudo que é público. Não é só a mídia e as pessoas por aí que estão reproduzindo essa ideia de que o público é ruim, ou de que direito é demais, a gente tem direitos suficientes, que a gente precisa de deveres. A gente tem o Estado agindo como protagonista. Protagonista do quê? Da destruição do próprio público. E como que isso vai se dar? Vai se dar por 3 processos diferentes, talvez tenham outros, para mim esses são os principais. O primeiro é esse aqui. A gente tem a privatização, os processos de privatização, por meio da venda de empresas públicas. Então, isso é uma das principais fontes, foi uma das principais fontes de transferência do público para o privado, inclusive é onde tem o maior número de terceirizados, que hoje são mais terceirizados do que efetivos em várias dessas empresas que foram privatizadas. E que, inclusive, a gente sabe que todos os serviços privatizados ficaram mais caros, né? Então, aí, gente, ó, aquela ideia da dupla face, né? Piora o trabalho e também piora o serviço. Basta ver o que está acontecendo em São Paulo com o ANEEL, né, gente? Vários amigos lá sem luz. Inclusive, o nosso candidato a prefeito, Boulos, mora numa região que estava sem luz até ontem. Não sei se recuperou. Então, a segunda fonte de transferência do público para o privado é isso que, na reforma administrativa de 95, se chamou de publicização. Eu queria lembrar disso, porque essa ideia, reforma administrativa, é uma ideia importante, né? A gente teve essa conversa hoje mais cedo, a gente tem outra ali em andamento, em discussão, já faz alguns anos, né? Desde 2020, a PEC 32, né? Então, essa ideia de publicização é uma
ideia que é vendida e está por escrito no plano diretor da reforma administrativa de 95. O que é a publicização? Foi quando o próprio Estado alterou, por meio dessa reforma, a legislação, permitindo que uma série de serviços públicos, educação, saúde, cultura, ciência, tudo isso fosse transferido, tanto a gestão quanto a execução, para a iniciativa privada. Então, é aí que vem as OSCs, OCIPs, OS, etc. E o último é a mudança na regulação. Esse aqui é muito fundamental, por quê? Porque aí a gente vai ter várias mudanças na regulação. Vai ter a reforma administrativa, vai ter a política de austeridade, então as leis de responsabilidade fiscal, e depois a PEC do teto de gastos, né, em 2016. Então, essa mudança ela vem por várias frentes. Então, uma das frentes é cortar o orçamento. A outra é reformar a legislação do trabalho. Então, a gente tem reforma trabalhista, que reduz os direitos de quem é CLT, certo? E a gente tem, ao mesmo tempo, a liberação da terceirização para qualquer tipo de atividade. Não que antes fosse bom, porque vocês sabem, né, gente? Atividade meio, atividade fim, sempre foi um pouco interpretação, então essa distinção sempre foi problemática. No próprio direito, eu não sou advogada, mas quem entende disso sabe que sempre foi muito polêmico, né? Então, o que eu queria enfatizar para vocês era isso. Quando a gente fala do Estado, pode seguir, por favor. Então, aqui, por que eu estou trazendo um pouco essa discussão para vocês, né? Do papel do Estado, reforma administrativa, o que isso tem a ver com terceirização e com precarização? Acho que é muito importante a gente pensar que a gente está conversando com sindicalistas, né? Servidores públicos e sindicalistas. A precarização é horrível, a terceirização está piorando muito a vida de muitas pessoas, a nossa, do público que depende do serviço e de outros trabalhadores que também estão sofrendo porque são terceirizados. Mas a gente vive num processo, como a Beatriz falou, que é um processo de disputa. A gente está perdendo? Estamos perdendo feio, né? Mas é uma disputa que ela vem de antes. E um pouco do que eu queria trazer para vocês é que eu acho que a gente precisa recuperar uma parte dessa disputa que foi esquecida. Então, qual que é o contexto da terceirização? Essa história que eu contei aqui do público, como acontece, não sei se foi mais ou menos nessa ordem com vocês, mas eu teria vários exemplos para dar em vários setores que foi assim que a terceirização foi entrando no serviço público, nesse contexto. E esse é um contexto que a gente tem uma disputa sobre qual que é o papel do Estado, que é uma disputa que ficou muito explícita nessa reforma de 95, que é uma disputa desse momento, do final dos anos 80, em que a gente tem, por um lado, a Constituição de 88, que vai dizer, olha, a gente tem direitos universais, o Estado tem um papel importante, que é de promover o desenvolvimento econômico e social. E a gente vai ter, por outro lado, um contexto de proliferação das finanças, de ampliação dos grandes monopólios e de uma lógica e de um discurso e de várias reformas na legislação que vão caminhar para substituir o direito público por uma lógica que é uma lógica da concorrência. De um jeito que isso, aliado aos discursos da mídia e de vários desses grandes organismos, como no caso da Conferência Nacional do Comércio, né, que está aqui apoiando, fazendo propaganda apoiando a PEC, da reforma administrativa, foi a partir de estratégias como essa que a gente acabou, e eu digo a gente porque muitos de nós, em algum momento, a gente também acaba aderindo a essas ideias, né? Que são ideias de quê? De que agora a gente tem a lógica do curto prazo, a lógica da concorrência, né? De que a gente tem que pensar na gente, o que é melhor para a gente. E é nessa lógica que a gente abandona a perspectiva de médio e longo prazo. E é aí que a gente cai, né, naquilo que a nossa colega falou aqui, em situações em que a gente dá um tiro no pé, né? Um tiro no pé por quê? Aquilo que parecia que era uma vantagem, né? Então agora você tem seus colegas terceirizados que vão poder te ajudar e você vai bater as metas, mas é a partir disso que vai se justificar que então você não precisa mais de servidores, daqui a pouco esses terceirizados vão estar fazendo o serviço sozinhos, o serviço vai aumentar e eles também não vão aumentar o número de terceirizados, né? E o que vai acontecer é que se hoje eles têm, em alguns setores, condições não tão ruins, essas condições vão se degradando, porque assim,
os servidores públicos, com todas as dificuldades, ainda têm direitos garantidos, né? Isso é muito diferente em outros tipos de contratação. O que eu queria trazer que é muito importante para vocês, né? Então, reforçar essa ideia de que existe uma disputa pelo papel do Estado. E hoje está muito consolidada essa ideia de que o Estado tem que funcionar como uma empresa. O Estado tem que reduzir seus custos. E a gente está se perguntando para onde está indo esse dinheiro? A gente está? Porque quando a gente olha para o orçamento, isso era uma proposta que eu gostaria de fazer para vocês. Vamos discutir o orçamento público em algum momento. Tem um debate do sindicato para discutir o orçamento. Para onde está indo o orçamento? Né? É toda essa redução de custos que eles dizem, se é que ela existe, no serviço público, para onde que ela está indo? Né? Porque a gente está pagando juros da dívida. E esse recurso que podia estar indo para a saúde, educação, para a qualidade dos serviços e para a condição de vida dos servidores, ela está indo para o capital financeiro. É isso que está virando, né? Porque é para isso que a lógica do curto prazo funciona, né? E a gente, de certa maneira, caiu nesse conto, né? De que achar que a gente pode se colocar como consumidor e não mais como cidadão que exige seus direitos, e não como trabalhadores que têm direitos e que deve ser respeitado, né? E foi nessa lógica da concorrência que a gente se dividiu. Então, quando a gente tem terceirizados, a gente tem um problema que é o seguinte: se o contrato é diferente, isso já parece que faz tudo diferente. Então, os direitos são diferentes, às vezes o jeito de se vestir, o uniforme em algumas empresas é diferente, né? Então, essa divisão, ela divide os trabalhadores. E essa é uma divisão que, pela própria legislação, também coloca esses trabalhadores, na maior parte dos casos, representados por sindicatos diferentes. E muitos sindicatos de terceirizados, eu não sei se vocês sabem disso, os sindicatos foram criados pelos próprios empresários, né? E aí a gente tem na terceirização aquilo que é o piso da negociação coletiva. Na legislação de licitação, ela é estabelecida como teto. Essa é a realidade da terceirização no setor público. E aí, então, para a gente fechar, eu queria pedir desculpa aqui por ter provavelmente passado bastante do tempo. Eu queria só reforçar algumas ideias com vocês. A terceirização, então, ela é uma estratégia de precarização do trabalho, ela não é acidental, não é uma consequência inesperada a precarização. Se a gente melhorar os mecanismos de fiscalização, vai ser importante? Vai ser importante. Vai ser suficiente? Não vai ser. Por quê? Na minha universidade, a gente conseguiu provar, na conta mesmo, não fui eu que fiz, foi um amigo economista, mas a gente conseguiu demonstrar que a empresa só conseguiu obter lucro, a empresa terceirizada, porque ela trabalhou com quase 80 funcionários a menos do que o que seria obrigatório pelo próprio cumprimento do contrato. Então, ela só vai ser lucrativa se ela desrespeitar o direito de trabalho. Por quê? Porque o contrato que estabelece quanto que o poder público pode pagar, e se a gente pagar 1 centavo a mais, o Tribunal de Contas proíbe a gente de fazer aquele contrato. Então, o máximo que a gente pode pagar já é o piso do direito do trabalho. Então, para a empresa ter mais lucro, ou ter algum lucro, porque a margem em geral é pequena, ela tira do trabalhador, necessariamente. Então, isso para reforçar de que a terceirização ela vai ser sempre uma estratégia de precarização do trabalho. E a precarização e a terceirização, elas vão ser parte dessa reforma do Estado, dessa ideia de que o Estado tem que funcionar igual uma empresa. E o Estado não tem que funcionar igual uma empresa. O papel do Estado é outro. Quando a gente fala em serviço público, e aí aqui é uma questão para vocês pensarem mesmo, a gente pode trazer no debate. Qual que é o papel do servidor público? Por que a nossa Constituição estabeleceu que no serviço público, para oferecer esses serviços, tem que ser um servidor? Tem que ser uma pessoa concursada? Tem que ser uma pessoa que ela não está ali submetida às eventuais da política? Por que tem que ser uma pessoa que não vai estar mudando a cada dia, em alta rotatividade? Por que é uma pessoa que tem que poder morar bem, comer bem e ter o básico para poder oferecer um bom serviço?
né? Então, a gente precisa pensar sobre isso e dizer para as pessoas por que o trabalho de vocês é importante e qual o impacto da precarização do trabalho de vocês. Como a precarização do trabalho veio acompanhada numa piora do serviço que vocês prestam. Isso as pessoas precisam saber, porque a gente não sabe. E isso, eu acho que é um ponto importante para a gente pensar nas nossas estratégias de luta, né? Que é o quê? A precarização e a terceirização no serviço público, ela tem essa dupla face, né? Ela atinge o trabalho e isso impacta o serviço. Então, o que a gente vai ter aqui é uma situação em que a gente pode pensar uma convergência de interesses entre os servidores e a população que se beneficia desses serviços. E é nisso que a gente pode construir essas alianças que a gente comentou, né, aqui na nossa mesa da manhã, especialmente na fala da Beatriz. Então, última coisinha que eu queria falar para vocês. Reforçar essa ideia. A finalidade da administração pública é diferente do privado e a gente precisa argumentar sobre isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vamos conversar mais sobre isso. A valorização do serviço público, ela não é viável sobre a lógica da austeridade e da privatização. Então, a gente precisa de orçamento, a gente tem direito a esse orçamento. Então, a gente precisa promover a discussão na sociedade, disputar o fundo público, para onde está indo esse orçamento, e precisa mostrar que a luta que a gente faz aqui, eu na minha universidade, vocês no trabalho de vocês, com o serviço que vocês prestam, não é uma luta corporativa. Quando a gente luta por melhores condições de trabalho, a gente está lutando por melhorias no serviço que a gente presta, né? Então, pensar também como a gente faz isso no interior das nossas organizações, né? No nosso espaço de trabalho, como a gente disputa essas lutas, né? E aí acho que vai ter outras esferas, depois a gente pode conversar um pouquinho mais, outras ideias de frentes de atuação que a gente pode ter para combater a precarização e a terceirização. Isso era um pouquinho que eu gostaria de trazer para vocês, espero que tenha contribuído, que tenha alguma novidade aqui. Acho que seria muito bom ouvir vocês, para entender um pouquinho dos dilemas que vocês têm vivido, como vocês veem isso, para a gente pensar como, a partir das experiências que eu conheço, também eu possa, de alguma maneira, contribuir, né, para a gente pensar uma agenda de luta, de valorização e defesa, né, do serviço público, que é de defesa, no fim, dos direitos, né, e de um papel do Estado que seja outro, que não esse que é só de transferir recursos públicos para a iniciativa privada. É isso. Obrigada. Desculpe se eu me estendi. Muito obrigado, doutora Patrícia. A realidade nossa, ao final da minha fala, então, pessoal, está aberto aqui para o debate, aí a gente encerra as inscrições. Vou fazer só um breve histórico aqui, passar para os companheiros de mesa. Já temos algumas perguntas aqui, tanto em crachá quanto escrita, e solicito, conforme os outros presidentes de mesa anteriormente, que vocês coloquem lá o nome, a comarca e, principalmente, também o e-mail, que, se houver um número maior de perguntas, a gente vai contar aqui com a doutora Patrícia para poder responder depois. Basicamente, aqui, a composição nossa, tivemos 2 grandes concursos. O pós-Constituição, lá em 92, que a grande maioria dos colegas tomaram posse aqui em 94, que formou efetivamente essa organização de servidores concursados. E depois um concurso que um grande número também tomou posse em 2006, substituindo um processo de precarização onde as pessoas eram nomeadas. Então, houve uma substituição maciça de mão de obra. E depois tivemos alguns concursos de espaço, sendo os 2 últimos, né, eu gostaria até que a Karen e a Melissa pudessem ficar de pé, por favor. Tá. A Karen e a Melissa, elas integraram a comissão de aprovados em concurso. Foi no período de pandemia, uma dificuldade orçamentária, onde houve a unificação de quadros, mudança de nomenclatura dos cargos, mudança de jornada. Eles fizeram concurso para 8 horas e se pretendia aumentar a jornada para 8. Nós conseguimos viabilizar, e com o trabalho conjunto da atuação delas com os sindicatos e com parlamentares, em especial a deputada Bia, a gente conseguiu que eles tomarem posse. Eles já estão atuando, já atuavam antes até mesmo de tomar posse em relação ao sindicato, e agora sempre presente aí na luta. Então, o sindicato, em 2 momentos aí, a gente fala que ele teve um papel SAMU, de ressuscitar. Eduardo está inscrito e pode até falar um pouco mais sobre esse último sobrevida que a gente está dando a esse concurso.
Então, a gente percebeu aí que a reposição a todo momento, principalmente os colegas lá do concurso de 92 tomaram posse em 94, já estão caminhando, sim, para a aposentadoria, o volume de trabalho tem aumentado, aí vem essas legislações todas que impõem teto para o gasto com o pessoal efetivo. Terceirizado é custeio e outros recursos também do orçamento público são direcionados aí a pagamento de dívidas que não são auditadas, não há cobrança nenhuma sobre isso. Aqui no nosso sindicato, em conjunto com o Sinjus, a gente tem uma subseção do DIEESE que tenta trazer o máximo de elementos sobre o orçamento público e o próprio orçamento do tribunal. Então, agora, especificamente, o concurso anterior, foi durante a pandemia, foi o edital de 17, nós conseguimos que eles tomassem posse um grande número. E o atual concurso, que é para uma parte só da categoria nossa, que é oficial de justiça, assistente social e psicóloga, quase que o TJ iria anular. Uma discussão sobre cota, a forma, aí o Eduardo vai poder falar um pouquinho mais sobre isso. Foi um segundo concurso que a gente ressuscitou. Não foi homologado ainda para dar posse, mas então a cada dia está mais... Foi homologado, só está faltando nomear assim, os concursados. Mas aí vem todo esse debate financeiro. E aí o que ocorreu? Cerca de 2 anos e meio, o TJ fez nomeação de 2 terceirizados em cada secretaria. Somado a essa falta de pessoal, adoecimento, concurso, começou uma pressão muito grande para que eles pudessem atuar em atividade fim, né? Que se liberassem token, tem alguns procedimentos. No caso nosso, do sindicato especificamente, não contra a figura do trabalhador terceirizado ali, mas sobre o processo de terceirização mesmo, é algo incompatível com o sindicato que defende trabalhadores do serviço público e onde a porta de entrada tem que ser o concurso público. Então, esse é um debate que a gente coloca o tempo todo em relação aos colegas, é uma mudança de consciência, pois esse painel é fundamental para a gente estar dialogando sobre isso, porque a todo momento se fala de Estado mínimo, mas se busca o Estado que dê lucro para alguns. Essa intermediação da mão de obra, ela gera lucro. Várias rescisões aí em alguns locais, não se respeitam os direitos. E aí, num setor público já é complicado essa terceirização, num setor que tem o papel de mediar conflitos, é interessante isso. Um servidor que não tem estabilidade, que não tem uma política de carreira, e até mesmo para que esses próprios terceirizados sejam colegas nossos aqui, tem que, sim, publicar os editais, a partir da publicação dos editais tem que se nomear, e essa busca permanente, que é um trabalho que a gente faz aqui na Assembleia, faz na Câmara também, para evitar que essas medidas legislativas que impõem corte só na contratação, né, congela salários, impõe limites, e a gente está vivendo aqui em Minas também essa discussão sobre o regime de recuperação fiscal, tudo com esse enfoque. Então, foi muito importante todo esse ciclo que a senhora trouxe para a gente aqui, né? Importante demais o trabalho da comissão de concursados, a parceria, porque é uma luta da sociedade mesmo, né, junto com parlamentares e com todo esse trabalho sindical. Eu gostaria de passar a palavra aqui primeiro para o companheiro Adilson, depois o Willer, e aí a gente já tem algumas perguntas, a gente vai chamar os colegas para a gente promover o debate. Boa tarde a todos. Boa tarde à doutora Patrícia, agradecer pela explanação, pela palestra, pelas informações trazidas. E interessante, doutora Patrícia, que com relação à questão do serviço público, essa questão da precarização especialmente, o que a gente vê é que a gente vem sofrendo há muito tempo, né? É uma campanha, e realmente é uma campanha aberta, porque às vezes, quando a gente fala assim, não, é algo velado, não, existe uma campanha aberta contra o serviço público, contra o servidor público. Isso a nível de Brasil, né, especialmente também aqui em Minas Gerais. Agora, tanto é que, se referindo a servidor público, nós vimos aí, já aconteceu da gente ver e ouvir, isso foi filmado, de gente falando que não, são nossos inimigos, mas eles se enrolam com a gente e a gente joga a granada no bolso deles. Até umas coisas desse tipo a gente já escutou aí, né? Então, assim, eu gosto de trazer essas coisas porque eu acho que servidor público tem que ficar esperto com esse tipo de coisa. O que acontece? É importante a gente saber entender essa campanha que está sendo feita contra nós, servidores públicos, contra os próprios serviços públicos.
Essa questão da granada é algo... Por exemplo, tem partidos, inclusive, que defendem o Estado mínimo. O que é o Estado mínimo? Né? O que é o Estado mínimo? Ué, como é que eu, servidor, que quero ter uma carreira, que quero ser valorizado, vou votar em fulano, em Beltrano, que defende Estado mínimo? Ué, gente, espera aí. Desculpe, mas aí não tem como. É a mesma coisa você querer matar sua sede e botando terra na boca. Não tem o que eu posso falar nesse sentido. Então, assim, e é interessante também, doutora Patrícia, que a gente vê, eu já ouvi servidor falando, não, o servidor, ele é o seguinte, ele é moroso mesmo. Ele é moroso, o servidor é preguiçoso. O cara é servidor, falando comigo, servidor. Não, porque não pode ser assim mesmo, não. Então, assim, nós mesmos, servidores, estamos caindo nessa campanha de desvalorização do nosso próprio trabalho, gente. E a gente tem que começar a acordar para isso, sabe? Se a gente não começar a acordar para isso logo, vai chegar um momento que vai ser tarde. Essas PECs que está sendo falado aí, está sendo aprovado por quem? Esse pessoal que está lá, deputados, senadores, que estão aí, que não dá um minuto de descanso para nossos trabalhadores, eles se elegeram com o voto de quem? É isso que eu acho que a gente tem que prestar atenção. Muito obrigado. Boa tarde a todos e todas. Parabéns, doutora Patrícia, pela palestra. Pegando o gancho no que foi falado pelo Rui e pelo Adilson, eu não podia deixar passar essa oportunidade e falar de um dilema atual a respeito da terceirização. É um dilema e um problema, aliás, é um problemão, que é o assédio moral dos terceirizados em cima dos servidores. Tem várias comarcas... Muitas comarcas ligando para o sindicato, servidores falando, olha, o juiz, o magistrado, entregou a chave da comarca para o servidor, para o terceirizado. E ele aqui é o dono da comarca. Eu já fui em várias comarcas para tentar mediar isso aí. Tem terceirizado fazendo avaliação do desempenho de servidor efetivo. Tem terceirizado que faz correição dos cartórios extrajudiciais, faz relatório, que define quem vai tirar férias e quando vai tirar férias. Tem terceirizado que está designando servidor para trabalhar nesse ou naquele setor. O que aconteceu? O juiz não quer problema. Ele não quer. Ele entregou a chave da comarca e falou, toma conta. E isso é um trabalho invisível que a diretoria está fazendo lá no tribunal. Eu já fui lá 2 ou 3 vezes para falar lá com os assessores, com os juízes, desse problema, né? Porque é um trabalho invisível, nós estamos combatendo, a diretoria está combatendo isso aí, porque vai crescer, pessoal. Hoje está pontual em algumas comarcas, mas amanhã isso vai espalhar, porque eles têm grupo de WhatsApp, eles vão falar aqui, ó, esses servidores trabalham pouco, ganham muito, eles têm acesso ao nosso salário, e isso aí vai virar um drama em todas as comarcas. Agora eu vou deixar também aqui um alerta. Numa dessas reuniões, eu falei isso com o magistrado, com o desembargador, com o juiz auxiliar, que o juiz empoderou os terceirizados e eles estão tomando conta das comarcas. Aí, o juiz auxiliar falou assim, não só os juízes, mas também os gerentes. Eu falei, como assim? Ele falou, tem gerente, isso aqui é nosso aqui, tem gerente que está colocando os terceirizados para fazer plantão. E isso é um perigo, porque ele vai cobrar esse dia da empresa, a empresa vai cobrar do tribunal e pode a corregedoria, o tribunal tomar alguma providência contra esse gerente de secretaria. Então não faça isso, não faça isso, é um alerta, né? Aqui fala, o sindicato somos todos nós, eu não podia deixar passar essa oportunidade para falar isso com quem está fazendo isso aí, para não fazer, que pode até perder o cargo. Então isso é uma luta invisível que nós estamos travando lá no tribunal. Oi. Isso, o Ronaldo está lembrando aqui para não emprestar o token, porque isso também é outro problema. O servidor está deixando o token com o terceirizado para fazer o trabalho. Então é só um alerta e um tema que é espinhoso e que o sindicato está tratando desse tema.
nós vamos já reunir com o presidente do tribunal, com o corregedor, com o juiz e levar alguns casos para ele. Nós não vamos falar as comarcas, mas nós vamos falar de alguns casos. Eu estou até olhando aqui para a servidora ali que já entrou em contato com a direção do sindicato, né, sobre esse assunto. Então, vocês podem ficar tranquilos que esse trabalho nós vamos fazer no tribunal. Então, um alerta para todo mundo aí. Beleza, gente? Muito importante, William, eu estava conversando com a doutora Patrícia, do número de conflitos que já têm surgido, isso em curto prazo. Imagine daqui a um pouco mais de tempo, né? Parece para alguns colegas que é um paliativo, mas já está se revelando no curto espaço de tempo uma grande cilada. Não é por aí que a gente vai resolver os problemas da falta de pessoal. Tem várias outras formas aí, a gente vai discutir sobre isso no momento de lutas, né? Eu gostaria de consultá-la, doutora, se a gente podia fazer um bloco de 5 perguntas, que é o que eu tenho aqui à mesa, que aí a senhora aproveita e já pode fazer essas. Vou chamar, então, o primeiro inscrito ali, o nosso presidente Eduardo Couto. Bom, professora Patrícia, parabéns, obrigado, viu? Tive a oportunidade de estar com a senhora virtualmente, lá no encontro da Pública Central do Servidor, né? Conacat, e agora presencialmente. Bom, eu gostei muito que a senhora falou fez o elo com a privatização, porque não tem como falar de precarização sem falar de privatização. A privatização, a consequência dela é a precarização. Eu queria trazer 2 exemplos. O primeiro exemplo, todo mundo está vendo nos jornais, e o problema da falta de energia lá em São Paulo. São Paulo já teve uma empresa pública, a Eletropaulo, né, a senhora é de lá, que a partir de 1998, se eu não me engano, começou o processo de privatização da Eletropaulo. E a gente vê lá os carros da empresa na garagem, uma pessoa que precisa eu vi no jornal, uma pessoa que precisa de um respirador mecânico para sobreviver, a mãe fez a ligação do respirador numa bateria de carro para a pessoa continuar sobrevivendo. Porque a lógica da privatização é o lucro, enquanto a lógica do Estado é promover o estado de bem-estar social da sua população. E um outro exemplo que eu queria trazer é o dos transplantes lá no Rio de Janeiro, né? Onde pessoas que receberam o órgão foram contaminadas com o vírus da HIV, porque o laboratório, que era uma empresa contratada por milhões de reais, que é ligada a um deputado do Rio, inclusive, não fizeram os exames, né, porque eles queriam economizar, não utilizar os reagentes necessários. E agora a Justiça determinou que quem vai fazer os exames é o Hemorrio, olha só, né? Porque o lema do neoliberalismo é privatiza que melhora, e isso não é verdade, né? E algo que eu queria falar também, quando a senhora falou dos custos, algo que precisa ser considerado é a responsabilidade subsidiária. Quando a empresa quebra, quem paga é o Estado. Isso já aconteceu no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Não sei se vocês vão se lembrar, uma empresa terceirizada que quebrou e o Tribunal de Justiça teve que assumir todo o passivo trabalhista. Então, é uma grande falácia essa questão de redução de custos. Falar rapidamente aqui, o Rui fez essa reflexão sobre os concursos, né? Nós defendemos concurso público, somos contra a terceirização. No concurso de 2017, o concurso venceu, o tribunal não prorrogou, e nós conseguimos aprovar um projeto de lei na Assembleia que suspendia o prazo de validade de todos os concursos públicos durante a pandemia. Aí o concurso que estava retroagindo a data da decretação pela OMS, e o concurso que estava vencido voltou a valer e centenas de servidores tomaram posse. O outro agora, o 01 de 2022, fizemos 2 reuniões com o tribunal o tempo todo falando em anulação, e nós tivemos uma ideia, né, Felipe? Felipe e eu estávamos no carro do Sejusmig, tivemos uma ideia, e a partir da nossa ideia nós salvamos o concurso, que era preservar o concurso regionalizado, mas respeitando as leis de cotas. Então nós demos a sugestão para o tribunal para utilizar a ordem alfabética das comarcas, e nós salvamos o concurso, homologando ele lá no CNJ. Aí na minha fala anterior aqui, eu até não tive tempo de falar, mas esse nós conseguimos resolver no CNJ. Então, não é que nós não resolveremos nada no CNJ. A gente só não pode ter a expectativa de resolver tudo, né? Mas, eventualmente, a gente consegue algumas vitórias também. Agora, a pergunta que eu queria fazer para o professor é a seguinte, é sobre a lei de responsabilidade fiscal. Nós temos um problema, professora, que é o seguinte, a lei de responsabilidade fiscal limita os gastos com pessoal. A demanda por serviço público da população cresce.
E essa conta não fecha, porque a gente precisa ampliar a prestação de serviço público, no nosso caso a prestação jurisdicional, para atender a demanda da população por prestação jurisdicional. E a lei de responsabilidade fiscal limita a gente nomear, fazer novos concursos, porque a gente vai espremendo o orçamento. E a terceirização não é contabilizada na despesa de pessoal, né? Ela é considerada lá como custeio e investimento. Então, como fechar essa conta, como atuar perante a lei de responsabilidade fiscal, que nos traz esse problema, esse desafio, né? É um desafio muito grande para o movimento sindical no serviço público. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Agora a Cláudia. Falando sobre funcionário público, eu tomei posse em 78 e já na minha posse eu já senti na pele os funcionários fantasmas, de forma que lá atrás nós mesmos já começamos a queimar o nosso filme. Só que entrou um governo que acabou com os fantasmas. Foi uma melhora espetacular para nós, funcionários públicos. Daí, a senhora, doutora Patrícia, fez esse estudo, e são duas as minhas perguntas. A primeira é: a que conclusão vocês chegaram sobre a terceirização ou não? E o segundo, que eu quero advertir, eu já estou aposentada, mas para quem está na ativa, nós temos fé pública. O concurso público nos dá condições de fé pública, como um juiz, como uma pessoa que trabalha num cartório. Então, o terceirizado, ele não tem fé pública. Ele faz o trabalho e nós assinamos para que tenha fé pública. Era isso o que eu tinha a falar. Obrigada. Muito obrigado, Cláudia. Agora a Cíntia Mairiel, de Igarapé. Boa tarde. Peço a gentileza de esclarecer os servidores sobre o impacto da terceirização para o regime de previdência do judiciário, visto que as contribuições dos terceirizados vão para o INSS e não para o regime próprio do judiciário. A outra pergunta pode ficar, é a Cíntia de Igarapé. O William, companheiro nosso de Paraguaçu. Patrícia, a terceirização e a estagiarização como forma de precarização na relação de emprego e, por consequente, na prestação de serviços públicos, possui uma outra face, qual seja a supressão da isenção, independência e autonomia no exercício do saber, do fazer profissional, haja vista que os terceirizados e estagiários ficam mais suscetíveis às vontades e desmandos de seus superiores. Você vê este movimento, terceirização, como forma de favorecimento de pessoas e organizações ligadas à gestão da administração pública? E, por fim, a Simone de Ouro Branco. Quais medidas vêm sendo adotadas a fim de garantir maior valorização e presença dos servidores no serviço público? Na comarca, por exemplo, há 12 terceirizados, enquanto somos 10 servidores, considerando que no serviço público as atividades fins não podem ser terceirizadas, como afeta a prestação do serviço público e com possível implantação das centrais de terceirização, tende a aumentar. Centrais de terceirização, Sim, não. Ali essas centrais serão ocupadas por servidores efetivos. No caso das centrais mesmo, eles estão querendo pegar várias secretarias, unificar, mas são servidores efetivos. A condição de trabalho vai ser a pior possível. A gente imagina que seja quase que esses call center, ou aquelas redações de jornais, muita gente próximo, unificando, e às vezes uma única chefia. Então é algo que a gente
está trabalhando, está buscando maior transparência, vai acompanhar isso, está pegando outros exemplos, mas isso não geraria nenhuma vinculação aí com eventual terceirização, não. Serão servidores efetivos e ainda estão discutindo o modelo, essa parte não. Mas o restante todo aí prevalece. Por favor, então, aproveite e pode fazer ao final as considerações, né, as considerações finais. Tá ótimo, muito obrigada, Rui. Muitas questões, muitas coisas muito importantes e interessantes para a gente conversar aqui, né? Acho que uma coisa que eu queria retomar dessa ideia que você trouxe, né, Rui, do Estado mínimo, né? Vários autores que falam sobre neoliberalismo, e esse é um movimento que não é só no Brasil, né? É um movimento global que começa a partir do final da década de 70, né? É uma longa história, eu não vou contar aqui para vocês, muitos de vocês já devem ter visto em vários lugares sobre isso, mas o que eles falam é que essa ideia do Estado mínimo, é importante a gente precisar do que a gente está falando, porque ele é um Estado que ele é mínimo para quem? Ele é mínimo para os trabalhadores, ele é mínimo em relação aos direitos, mas ele é máximo para quem? Para as grandes empresas, para o capital financeiro. Então, a lógica do Estado, que esse Estado que é para o lucro, o Estado que tem que ser igual, funcionar igual uma empresa, né? Ele é esse Estado mínimo para os direitos e máximo, né, para esses interesses privados, né? E essa é a lógica que está por trás de todas essas dinâmicas que a gente está falando. Agora, por que eu quis enfatizar que a gente não pode só se apegar a essa ideia do mínimo, né? Justamente porque o Estado tem sido muito importante, protagonista, eu queria reforçar essa ideia que eu já falei, protagonista nessa destruição. E aí, eu trouxe naqueles slides uma linha do tempo, depois eu posso passar para vocês, que mostra exatamente como isso foi arquitetado, né? Acho que quando o Eduardo fala, claro que cada lugar vai ter uma realidade diferente, tem a ver com o contexto político também, né? Mas a gente vai ter uma situação em que, primeiro, a terceirização estabelece, olha, a gente só pode terceirizar essas atividades no serviço público, essas não pode. Mas as que não pode porque a função está estabelecida na estrutura de cargos. O que eles fazem? Criam um decreto que pode reformar os cargos. Então, o que eles fazem? Na minha universidade, por exemplo, o segurança era uma função que existia. Aí, o que você faz? Muda a estrutura de cargos, extingue essa função, e aí você pode terceirizar. Então, eu estou falando isso porque, quando a gente trabalha com essa ideia de atividade de meio e fim, eu acho que não é uma boa ideia. Eu acho que a terceirização, em qualquer atividade, ela é ruim, porque ela é sempre precarizante do trabalho, mesmo na iniciativa privada. Foi isso um pouco que eu quis mostrar. Então, respondendo um pouco uma parte aqui do que a Cláudia perguntou, né? A conclusão do nosso estudo. Na verdade, eu faço parte de uma equipe de pesquisadores, né? Tem outros pesquisadores que estudam terceirização também, algumas pessoas até da área do direito há mais tempo que eu. E o que as pessoas têm mostrado, os estudos mostram, tem um levantamento, inclusive, da Adriana, que é diretora do DIEESE atualmente, ela faz um levantamento sobre os estudos sobre terceirização que mostram, unanimamente, que ela é precarizante do trabalho. Então, isso para qualquer atividade, seja do serviço privado ou do serviço público. Mas no público, a gente vai ter o Estado, então, criando essas legislações, criando essas reformas, sejam pequenas nesses subterfúgios, seja nas grandes reformas, como a reforma administrativa, né? Então, eu acho que essa é uma questão que eu queria reforçar, né? Trazendo um pouco o que o Eduardo perguntou, como que a gente lida com isso, e aí uma das questões é em relação à lei de responsabilidade fiscal. Eu acho que a gente tem que lidar atuando nessas várias frentes, pensando que de fato, uma luta que é integrada. É uma luta pelos nossos direitos enquanto trabalhador, tem que ter aumento de salário, tem que ter reposição, tem que ter reajuste, tem que ter benefícios, né? Ao mesmo tempo, para isso acontecer, a gente precisa o quê? De ter orçamento, né? E aí, a gente fazer uma disputa na sociedade, e isso não é só a gente ir para a mídia, é a gente conversar entre a gente mesmo. Falar, olha, não está certo isso. Por que a gente tem um plano safra que transfere para o agronegócio mais de 400 bilhões de reais. Gente, é 400 bilhões de reais. Vocês sabem quanto que é o orçamento
do Ministério do Meio Ambiente, com toda essa crise que a gente tem vivido, o Ministério do Meio Ambiente, para o ano de 2024, não chega a 3 bilhões. Então, olha a dimensão do que a gente está falando. O que é a transferência do orçamento público para o privado e o que fica para o público, gente? Então, de todo esse universo, desses menos de 4 bilhões do Ministério do Meio Ambiente, quanto que vai ser com gasto de pessoal, de fato, né? Agora, então, indo um pouco pela ordem das perguntas, queria só, então, estabelecer aqui que eu acho que são várias frentes de atuação, né? Então, uma coisa importante, uma colega trouxe a questão da Previdência. Eu não falei sobre isso, mas nesse protagonismo do Estado, um papel importante foi, na medida em que há essa transferência, na verdade, na medida que o Estado destrói o serviço público, ele cria novos mercados. Então, tem um impulso para isso. É só a gente ver o que virou os planos de saúde. É com a precarização do SUS que as pessoas falam, bom, eu não vou conseguir uma consulta, eu não vou conseguir minha cirurgia, vou aqui me desdobrar para pagar um plano de saúde. E aí, o que a gente viu na pandemia? A gente só sobreviveu por causa do SUS, né? Que é a mesma coisa que vai acontecer agora no Rio de Janeiro, porque o serviço que foi repassado para uma empresa privada não foi realizado, o recurso público foi pago, não foi pago pouco. Aquele recurso daria para contratar vários efetivos, né? Então, tem essa falácia que no caso dos recursos, né, você cria novos mercados que vão ser explorados. O que foi, por exemplo, nas últimas décadas, a explosão da educação privada, né, das faculdades. Eu fiz universidade pública, eu acho que todo mundo deveria ter a oportunidade de fazer universidade pública, né? E o Estado, quando essas empresas vão à falência, ainda cria mecanismos de financiar essas empresas para que elas não vão à falência, né? Então, o Estado tem tido esse papel, então por isso que eu quero reforçar essa ideia de que a gente precisa, na nossa maneira, disputar e dizer, olha, não é para isso que tem que ser o Estado, né? E parte da nossa luta é defender uma outra perspectiva do que o Estado tem que fazer, né? Tem que assumir. E aí, acho que nesse papel que eu disse da gente conversar com os colegas, essa conversa, né, de que, bom, mas os próprios servidores falam, olha, mas tem mesmo aquele colega que é amoroso, que faz corpo mole e etc. Então, vamos dizer a verdade. Tem muita gente que está desanimada, que já está cansada, que não quer mais fazer esse trabalho. Tem pessoas assim? Tem pessoas assim. Mas tem pessoas que estão querendo fazer um bom trabalho, que estão preocupadas, que têm um compromisso? Tem pessoas que têm um compromisso. Em qualquer atividade vai ter sempre gente de todo tipo. O que a gente não pode fazer... Então, eu não estou querendo dizer que o serviço público é perfeito, ou que antes da terceirização ele era perfeito e todo mundo tinha acesso aos seus direitos. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que quando uma pessoa chega para mim e fala assim, funcionário público, nossa, conheci um funcionário, ele é privilegiado, nossa, trabalha só 6 horas, ganha 3 vezes o que eu ganho. Isso daí é um privilégio. Né? Ou aquele cara ali não me atendeu bem, tá vendo? É tudo funcionário público. Esse tipo de coisa, a gente tem que tomar como uma ofensa para nós. Porque é essa ideia de funcionário público que as pessoas vão pensar quando elas olharem para mim, que estou aqui comprometida querendo fazer um bom trabalho. Então, é nisso que eu estou querendo dizer, que a gente não pode cair nessa ideia do individualismo e pensar, bom, não, como eu faço um bom trabalho, as pessoas vão saber, elas vão me reconhecer, meu chefe, quando tiver uma oportunidade, ele vai me dar aqui uma gratificação. Então, eu não preciso lutar por garantias no serviço público. E aí é nessa que a gente cai no conto, né? É assim que a gente vai trabalhando na expectativa, e é assim que se faz na iniciativa privada. Então, nisso eles ganharam. O Estado hoje ele funciona. O que significa a gente ter que cumprir metas, né? Metas é o quê? É um número. O que importa é o serviço bem prestado. A gente tem que ter funcionário para servir na medida do que for necessário, porque esse é o papel do Estado, né? Então, é essa conversa que a gente tem que colocar, né? O dinheiro serve para quê? A gente não é uma empresa. O dinheiro do Estado serve para quê, né? Então, nesse sentido, tentando responder um pouquinho as perguntas,
Primeiro, eu acho mesmo, Adilson, que existe uma campanha aberta contra o servidor público, e aí eu queria reforçar isso que eu disse, né? Eu acho que, para a gente combater isso, a gente tem que assumir a defesa do funcionalismo. Falar, olha, tudo bem, você teve essa pessoa que não te atendeu bem, mas coloca uma outra visão. Olha, tem várias outras pessoas. Você parou para pensar que essa pessoa que te atendeu mal, talvez ela esteja sobrecarregada? Talvez ela tenha 2 ou 3 empregos na área da saúde? Porque hoje, mesmo no público, você não consegue ter um contrato e sobreviver do salário, mesmo como efetivo, né? Em condições que você possa ter só um emprego. Então, a gente questionar, pelo menos abrir essa discussão com as pessoas, né? Essa é uma disputa que a gente precisa fazer. Porque se a gente não faz isso, a gente não consegue reverter a discussão do orçamento, né? E aí, eu acho que, na mesma medida que o Eduardo colocou de manhã da campanha, como que a gente faz contra a campanha da CNC que defende a reforma administrativa? É dizer, olha, esse pessoal que está falando que essa reforma é muito boa, é o pessoal que está usando do recurso público, esse recurso que não está indo para o seu salário, para o seu benefício, que alguém te convenceu de que você tem que abrir mão dos seus direitos, esse recurso está indo para essa confederação dizer que você não tem que ter direito mesmo, que não tem que ter gente com os direitos que você tem, que você é ineficiente, que o seu trabalho é insuficiente. Então, é nesse sentido que a gente faz a disputa do orçamento. Então, uma denúncia grande que a gente precisa fazer, que essa conversa que entre a gente sabe, é que parece que existe responsabilidade fiscal quando os terceirizados não estão no orçamento, porque é isso, todas as contratações de terceirizados, elas não são contabilizadas com despesa de pessoal. Então, vamos fazer o levantamento e ver quanto está se gastando com esses contratos. Se todos esses contratos fossem incluídos em despesa com pessoal, a gente ia cumprir a lei de responsabilidade fiscal? Não, provavelmente não. Eu posso dizer aqui para vocês, alguém pode trazer esses dados para me contradizer. Eu espero que façam isso. Mas se a gente contabilizar, essa conta a gente pode fazer. Então, isso é parte da nossa campanha. Como que a gente constrói isso? Então, vamos olhar, vamos pedir os dados e dizer quanto que a gente gasta com esses contratos. Esses dados são públicos, mas dá trabalho fazer esse levantamento. Então, vamos ver, de fato, que responsabilidade que a gente está tendo. Porque, na verdade, com isso a gente consegue denunciar que esse recurso só está indo para a iniciativa privada. E para fazer de conta que a gente não precisa de mais trabalhador para oferecer o serviço. Porque, na verdade, a gente precisa, que são essas pessoas que estão trabalhando como terceirizadas, com menos direitos que a gente, né? Então, eu acho que, de fato, para a gente fechar as demandas da população, como disse Eduardo, a gente precisa de mais recurso, né? Essa discussão da lei de responsabilidade fiscal, ela é antiga, e a nossa primeira lei, se eu não me engano, sobre isso é dos anos 2000. Então, isso aqui não é novo, né? Mas eu acho que falta a gente entrar nessa briga mesmo. Que os nossos deputados entrem nessa briga também, né, com a gente, de constranger o governo, e aí o governo estadual, mas também o governo federal, né? Então, esse seria um ponto. Para eu ir terminando aqui, caminhando para as outras perguntas, queria ressaltar uma ideia que a Cláudia trouxe, né, da fé pública do servidor. E que tem a ver com essa história dos tokens aqui, que no final das contas, essa ideia que o Adilson trouxe, né, da granada, é uma ideia muito boa, né? Porque é exatamente isso que acontece. É o servidor que tem a responsabilidade. Então, todo mundo vai tirar o orçamento, falar mal do servidor público, mas, no final das contas, quando a coisa estourar, é o servidor que vai ser responsabilizado. Isso acontece quando a gente fala da responsabilidade subsidiária, né? Então, eu dei aquela informação para vocês. Na nossa universidade, teve um dado que eu não trouxe. A gente fez um levantamento na Procuradoria-Geral da Universidade, e o que elas me falaram, as procuradoras, foi o seguinte: hoje, das mais de 3.000 ações trabalhistas que a universidade sofre, 70% são ações trabalhistas em que a universidade está sendo julgada, né?
ainda está em processo, em responsabilidade subsidiária. E isso tem dado um custo, porque em muitos casos, vocês sabem, as empresas falem, né, aquela história toda, e no final das contas é o Estado que arca com esses custos. Hoje, nos últimos 5 anos, pelo menos na nossa universidade, que tem menos de 2.000 terceirizados, hoje o custo tem sido esse de R$300 mil por ano. Então, isso mostra um pouco, né, como é esse efeito. Você diz que o público não pode, mas quando dá problema, é ele que vai se responsabilizar. Isso acontece na lei de licitações. Isso é muito importante. Eu não falei sobre isso, mas a gente está tendo uma mudança na lei de licitações, e essa mudança é importante. Ela pode ser, mas tem tudo para não ser também. O que eu quero dizer com isso? Tem uma mudança que antes a lei de licitações era muito explícita, e toda a interpretação sobre isso era muito voltada para a licitação é a regra do menor preço. Leva a empresa que ofereceu o menor preço, né? Isso é senso comum, né? A nova lei de licitações, ela é muito explícita em 2 coisas. Quando ela estabelece o objetivo das licitações, ela diz que o objetivo da licitação é o melhor resultado para a administração pública. Isso é importante porque isso abre uma brecha para a gente questionar. E é isso os nossos gestores, né, na administração, questionarem. Isso é um esforço que a gente está fazendo, é um dos resultados, respondendo ao que a Cláudia falou, da nossa pesquisa, né? A gente está construindo documentos de subsídio para dizer por que nas licitações a gente precisa exigir nos contratos condições de trabalhos melhores a essas que hoje estão colocadas e que dizem que o piso é o teto, né? Então, esse tem sido o nosso argumento lá na universidade, e a gente espera que isso seja um modelo para a gente poder replicar em outros lugares. E um segundo elemento da lei de licitações que é importante é que ela fala de sustentabilidade. E aqui é outra brecha, eu acho, que a gente precisa explorar na administração pública. Agora que eu digo, desde 2017, tem uma série de legislações que estabelecem políticas de sustentabilidade. Então, todas as esferas da administração têm que ter os seus planos de logística sustentável, né? Lá na minha universidade, a gente construiu, eu fui parte da comissão que construiu esse plano. E tem uma parte do plano que estabelece condições de qualidade de vida no trabalho. E aí a gente colocou várias estratégias e várias ações que devem ser feitas em relação à terceirização. Então, esse campo da nova lei de licitações, porque a nova lei de licitações estabelece, então, que um dos objetivos da licitação tem que ser a sustentabilidade. A gente associa a sustentabilidade à questão ambiental, né? Então, não vamos usar mais copo de plástico, vamos usar copo de vidro. Tem que usar copo de vidro, mas a sustentabilidade também é do ponto de vista social. Quando a gente fala do social, é condições de trabalho, condições de vida, né? Para a gente que não é herdeiro, condições de vida é condição de trabalho, né? Então, esse é um ponto de estratégia também, pensando como que a gente faz essas disputas, né? Inclui nessas discussões de sustentabilidade mecanismos de olhar para as condições de trabalho. E aí tem a ver com o que vocês falaram, e que acho que tem a ver também com a precarização que pode vir dessa organização nas centrais, que é isso. Pode não ter terceirizado diretamente, mas a lógica de precarização é a mesma, né? Você enxuga, deixa todo mundo trabalhando mais, né? Tá ótimo, tá ótimo. Bom, então, o que eu acho que é importante, a gente pode conversar depois, se vocês quiserem, eu deixo o meu contato, a gente conversa também no privado, mas só para finalizar, eu acho então que a gente tem muitas frentes de luta para atuar. Acho que pode parecer que é muito difícil, mas eu acho que hoje a gente pode explorar essas brechas. Então, uma coisa importante e última que eu queria dizer. Há um reconhecimento, ainda que muitas vezes velado, de que a terceirização, ela causa precarização. Nesse ano, teve um decreto recentemente do governo federal que tenta estabelecer algumas condições mínimas nos contratos, condições relacionadas à jornada, condições de saúde e segurança. E, apesar de ser um pequeno movimento, eu acho que a gente pode explorar isso para dizer, olha aqui,
é o Estado reconhecendo que a terceirização está precarizando no serviço público, né? Então, a partir disso, a gente tem também esse movimento, aproveitar isso para fazer essa disputa. É esse o papel do Estado que a gente acha que tem que ter. E aí, para finalizar, não é demonizar o trabalhador terceirizado, é a gente construir um caminho junto. Então, na nossa universidade, o que a gente está tentando fazer? Criando condições, pelo PLS, pelos contratos, pelas formas de fiscalização, criando mecanismos para que esses trabalhadores tenham condições melhores, né? É claro que a gente quer que eles tenham condições melhores, mas para que eles tenham, como a colega falou, eu esqueci o nome dela, vocês me desculpem, de que o que a gente quer é que todas as pessoas possam ter condições de trabalho garantidas, estabilidade, como a dos servidores. Então, é a gente construir esse debate. Não é privilégio, isso é direito, né? E o direito do servidor é o que a gente quer como direito de qualquer trabalhador na nossa sociedade, é para isso que a gente tem que lutar, e é assim que a gente vai construir os laços, né, com quem se beneficia também do serviço que a gente presta. Então é isso, desculpem passar do tempo, agradecer muito, muito o convite, dizer que foi um prazer conversar com vocês. Nós é que agradecemos, agradeço também ao companheiro Willer, o Adilson, e vamos precisar realmente de novas conversas aí, porque é uma luta muito delicada, né? Encerra a mesa.